Olá, meu nome é Thiago, sou professor de Física e hoje aprenderemos a aula sobre impulso e quantidade de movimento. Então a gente vai começar com uma perguntinha que vai poder ser respondida ao longo dessa aula e um pouco da aula de colisões. Então tem uma pergunta interessante. Em um jogo de futebol americano, o que pode causar um dano maior? A falta cometida por um jogador leve e rápido sobre um outro jogador, ou a falta de um jogador com o dobro da sua massa, mas que se movimenta com metade da sua velocidade. Então os objetivos dessa aula vão abranger definir quantidade de movimento, definir o que é impulso, aprender a relação entre impulso e quantidade de movimento e aprender a relação entre a força e quantidade de movimento. Então a gente vai primeiro definir o que é quantidade de movimento. A quantidade de movimento, representado pela letra Q, ou momento linear, também conhecido, né? Pode ser representado pelas duas formas, é uma grandeza física vetorial definida por Q, de quantidade de movimento, é igual ao produto da massa pela velocidade, onde m é a massa do corpo, que no sistema internacional é medida em quilogramas, e v é a velocidade do corpo em metros por segundo. Então a gente pode fazer uma seguinte brincadeira. Quem me vê sabe, né? Quem me vê sabe a quantidade de movimento. Q de Q, né, de quantidade, m de massa e v de velocidade. Então a unidade de quantidade de movimento no sistema internacional fica o produto, né, o produto da massa pela velocidade mesmo. Não tem nenhuma unidade que junte essas duas. Fica quilograma metros por segundo. Então a aplicação direta da definição de quantidade de movimento a gente pode ver agora em um exercício. Uma partícula de massa m igual a 0,20 kg, né, possui em um certo instante velocidade v de módulo v igual a 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse instante o módulo, direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Então está aí a representação da quantidade do vetor velocidade imprimido sobre a massa, né, do corpo, e o vetor quantidade de movimento representado pelo negrito Q e V. Então a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então está aí representado ali pela primeira parte ali destacada. Então a gente vai substituir os valores dados no problema. Então Q igual a mv, né, vetorial, porque é uma grandeza vetorial. Agora a gente vai a partir do cálculo o módulo. Substitui o valor da massa, que é de 0,20 kg, vezes o valor da velocidade, que já está em metros por segundo. Então, 0,20 vezes 10 dá 2. Dá o quê? 2 kg metros por segundo. Então, a quantidade de movimento tem módulo 2 kg metros por segundo, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Isso é, a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, outro exemplo de aplicação de quantidade de movimento, agora graficamente. Então, um móvel de massa igual a 2 kg desloca-se numa trajetória retilínea e possui quantidade de movimento em função do tempo indicada pelo gráfico. Então a gente está vendo aí um gráfico linear, onde o eixo Y seria a quantidade de movimento e o eixo X seria o tempo, né, as ordenadas e as abscissas. Então determine a aceleração sofrida pelo móvel. Então as palavras-chave, né, as palavras-chave são sempre as grandezas e a pergunta que a gente quer destacar no problema. Então a massa, a trajetória retilínea, é importante, e a quantidade de movimento em função do tempo, né? Que é tudo o gráfico está dizendo. Determine a aceleração. Então a gente vai extrair o que é desse gráfico primeiro. Então a gente vai extrair a parte constante do gráfico, ou seja, o seu coeficiente angular. Se a gente dividir quantidade de movimento por velocidade, sabendo que a gente tem a massa, né, a gente pode determinar o quê? A gente pode determinar outra grandeza. Nesse caso aí seria qual grandeza que a gente vai determinar? A velocidade, né? Então a quantidade de movimento aí o tempo, sendo que Q é igual a mv, né? Então a gente vai determinar a velocidade nos instantes t igual a 3 segundos e t igual a 5 segundos. Então basta a gente substituir. Para a primeira quantidade de movimento ali do gráfico, a gente tem, o primeiro ponto, né? Quantidade de movimento 10 e a massa 2 kg, que é a constante. Então a gente vai determinar que a primeira velocidade, a velocidade 1 aí, nesse primeiro ponto, é de V1 igual a 5 metros por segundo.
né? Então a gente está vendo aqui no gráfico que a velocidade está subindo, né? Está subindo com a quantidade de movimento. E no segundo instante, a velocidade passa a ter quanto? 10 metros por segundo. Então houve uma variação de velocidade aí. Significa o quê? Que havendo variação de quantidade de movimento, vai haver variação de velocidade. Então agora, sabendo os dois pontos de velocidade, a gente vai determinar o quê? O valor da aceleração. Então, como é que você calcula a aceleração? Na aceleração constante, né? Nesse gráfico aí, porque é uma reta, é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial, e o ΔT é o tempo final menos tempo inicial, né? Que estão representados por 2 e 1, pelos pontos 2 e 1. Então, basta substituir os valores, a gente vai achar que o valor da aceleração é de 10 menos 5 sobre 5 menos 3, que é de 2,5 metros por segundo ao quadrado.